Paz e graça do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Que a luz de Deus ilumine sua vida neste momento, onde quer que você esteja. Que a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Antes de começarmos essa oração poderosa baseada no Salmo 94, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe esta oração com seus familiares, amigos, irmãos de fé e com todos aqueles que estão precisando de uma palavra de libertação e fortalecimento espiritual. Vamos juntos espalhar o amor de Cristo e ajudar mais pessoas a se protegerem contra toda inveja, fofoca, feitiçaria e energia negativa que tenta cercar nossas vidas. Agora, acalme o seu espírito, respire profundamente e entre na presença do Senhor. Vamos nos unir em oração. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta hora santa, nos colocamos diante da Tua Majestade. Sabemos que Tu és justo, fiel e conheces cada coração. Nos rendemos à Tua presença para clamar por proteção, justiça e libertação contra toda obra maligna que tenta nos atingir. Nos unimos agora, em espírito de oração, buscando refúgio em Ti, ó Deus do nosso socorro. Pai amado, estamos cercados por forças que muitas vezes não conseguimos ver, mas sentimos. São palavras lançadas como lanças afiadas, são olhares carregados de inveja, são pensamentos impuros direcionados contra nós, são fofocas, maledicências, maldições proferidas pelas costas. São armadilhas espirituais que o inimigo tenta colocar em nosso caminho para nos desanimar, nos confundir e nos afastar do Teu propósito. Mas hoje, Senhor, com base no Salmo 94, nós declaramos que o Senhor é o Deus que faz justiça. A Tua palavra diz: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó Juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Senhor, nós não buscamos vingança humana, mas clamamos pela Tua justiça divina, que é perfeita e santa. Visita agora, Senhor, cada situação de injustiça que temos vivido. Que a Tua mão poderosa se levante contra toda língua que se levanta para nos difamar, contra toda boca que se enche de falsidade, contra toda ação oculta de inveja e feitiçaria. Meu Deus, nos cobre com o Teu sangue, sangue precioso de Jesus Cristo, que tem poder para desfazer toda a obra das trevas. Que toda palavra maldita que foi lançada contra nós caia por terra agora. Que toda feitiçaria feita em nome, fotografia, roupas, pertences, seja desfeita em nome de Jesus. Que o fogo do Teu Espírito consuma toda energia negativa que foi direcionada contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, contra os nossos sonhos. Senhor, sabemos que o inimigo usa pessoas próximas, usa até aqueles que se dizem nossos amigos para tentar nos destruir por dentro. Mas confiamos em Ti, ó Deus justo, porque a Tua palavra nos afirma: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Tu sondas os corações e sabes quem fala com amor e quem age com malícia. Por isso, colocamos diante de Ti cada nome, cada rosto, cada situação que tem nos tirado a paz. Não para que Tu os castigue, Senhor, mas para que a verdade prevaleça, e a Tua justiça seja feita, com amor, com misericórdia, mas também com firmeza. Pai, tira do nosso caminho os que estão armando ciladas. Tira da nossa vida aqueles que estão fingindo amor, mas escondem ódio e inveja no coração. Revela, Senhor, com Teu Espírito Santo, quem são aqueles que andam conosco, mas não são por nós. Dá-nos discernimento, sabedoria e paz para seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Senhor, ainda que nos sintamos fracos, Tu és a nossa força. Ainda que estejamos cercados, Tu és o nosso escudo. Ainda que sejamos perseguidos, Tu és a nossa justiça. E por isso, não tememos. Não tememos feitiços, não tememos olhares carregados de maldade, não tememos energias negativas, pois aquele que está conosco é maior do que tudo isso. A Tua palavra diz: bem-aventurado o homem a quem Tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a Tua lei. Ensina-nos, Senhor, a viver de forma que Te agrada. Repreende em nós todo sentimento que Te desagrada, e nos ensina a confiar na Tua justiça, no Teu tempo e na Tua vontade. Que sejamos fortalecidos em oração, em fé, em amor e em verdade. E neste momento, Senhor, clamamos também por aqueles que estão sendo vítimas de fofocas injustas, que estão sendo alvo de calúnias, que estão sendo difamados sem razão.
Que o Senhor venha com consolo, com força e com justiça. Que a verdade venha à tona e que a paz reine nos corações feridos. Cura, Senhor, cada alma machucada por palavras. Restaura a autoestima de quem foi abatido pelas mentiras. Levanta o que caiu. Fortalece o que está fraco. Guarda, Senhor, aqueles que te pertencem. Senhor, neste momento, nós pedimos que o Senhor venha com teu poder desfazer toda a cadeia espiritual que foi lançada sobre nossas vidas por meio da maldade alheia. Muitas vezes, Senhor, não compreendemos por que certas portas se fecham, porque há atrasos, porque sentimos cansaço sem explicação, tristeza sem motivo aparente, um peso em nosso espírito. Mas o Senhor nos revela que há batalhas espirituais acontecendo, que há forças tentando nos parar, nos impedir de avançar, de prosperar, de sorrir, de crer. Por isso, Pai, viemos a Ti com o coração aberto e contrito, entregando cada fardo oculto, cada opressão disfarçada, cada flecha lançada contra nós durante o dia ou durante a noite. Que toda tentativa do inimigo de manipular nossa mente, confundir nossos pensamentos e nos desviar do Teu caminho seja anulada agora. Que o Senhor nos revista com a armadura espiritual que está descrita na Tua palavra, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e os calçados da preparação do Evangelho da paz. Senhor, cobre-nos com Teu manto de justiça e nos sela com a Tua presença. Que nenhuma seta do mal encontre brecha em nossas vidas. Que nenhuma palavra de maldição encontre espaço em nossos pensamentos. Que nenhum olhar de inveja tenha poder contra a nossa alma. Declaramos que somos Teus, pertencemos ao Teu reino, e nenhuma força do inferno pode nos tocar, porque estamos guardados debaixo das Tuas asas. Deus Santo, quando os invejosos se levantam com suas palavras e olhares, quando os maldizentes tramam as escondidas, quando os que praticam a feitiçaria tentam manipular energias e forças para nos prejudicar, nós nos voltamos para Ti e declaramos: o Senhor é o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa torre forte. O Senhor é o nosso juiz, e a Tua justiça não falha. Nada pode prosperar contra os filhos da luz, porque a Tua luz dissipa todas as trevas. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Passa com Teu Espírito por cada cômodo do nosso lar. Visita o quarto, a sala, a cozinha, os corredores, o local de trabalho, o ambiente em que vivemos. Onde houver sombra de trevas, que a Tua luz entre. Onde houver espírito de inveja, que seja arrancado pela raiz. Onde houver contaminação espiritual, que seja agora purificado pelo Teu sangue. Que todo ambiente carregado, pesado, seja transformado num ambiente de paz, de alegria e de adoração. Visita também, Senhor, o nosso corpo físico. Sabemos que muitos sintomas que surgem não têm explicação médica, não são vistos em exames, mas são reflexo da guerra espiritual. Por isso pedimos agora: toca, Senhor, na nossa cabeça, nos olhos, na garganta, nos ombros, nas costas, nas pernas, no coração. Onde houver dor que veio por meio de palavras malditas, onde houver cansaço que foi causado por cargas espirituais, onde houver doenças provocadas por inveja ou feitiçaria, que seja tudo dissipado agora, pelo poder do nome de Jesus. Traz paz à mente inquieta. Traz descanso à alma que está aflita. Traz leveza ao coração que está sobrecarregado. Tu és o nosso Deus de justiça e de misericórdia, e não há impossível para Ti. Derrama sobre nós o bálsamo do Teu Espírito. Cura, Senhor. Restaura. Purifica. Renova. E se porventura, Senhor, em algum momento da nossa vida, abrimos portas espirituais indevidamente, por palavras mal faladas, por sentimentos negativos, por envolvimento com práticas que não Te agradam, nós nos arrependemos agora. Quebra toda aliança feita fora da Tua vontade. Anula, Senhor, qualquer brecha que tenha sido aberta. Que Teu Espírito Santo venha fazer uma limpeza profunda em nossa alma e que possamos viver de forma santa e separada, guiados pela Tua mão. Não permita, Senhor, que a fofoca encontre espaço nos nossos ouvidos. Dá-nos discernimento para reconhecer quando alguém se aproxima apenas para plantar contenda, para semear dúvida, para alimentar o espírito da malícia. Dá-nos sabedoria para nos calarmos quando for necessário, e coragem para falarmos com verdade quando for da Tua vontade. Livra-nos de alimentar o ciclo da maledicência. Que nossos lábios sejam usados para edificar, não para destruir.
Que sejamos instrumentos de paz, mesmo quando atacados pela língua do inimigo. Pai amado, fortalece o nosso espírito para que não nos contaminemos com o que ouvimos. Que não sejamos feridos por palavras injustas. Que não sejamos atingidos por julgamentos precipitados. Que não sejamos derrotados pelo peso da calúnia. O Senhor é quem nos justifica. O Senhor é quem nos conhece. O Senhor é quem nos levanta e nos honra diante daqueles que tentam nos derrubar. Continua, Senhor, agindo poderosamente em nossa vida. Quebra os laços. Queima os nós. Derruba os altares que foram levantados contra nós, ainda que em segredo. Que toda reunião feita para nos prejudicar seja dispersada pela tua presença. Que toda tentativa de manipulação espiritual seja frustrada pela autoridade do teu nome. Que tudo o que foi feito em oculto, nas trevas, venha à luz, e que a tua glória se manifeste sobre nós. Senhor Deus Altíssimo, Pai de luz e de glória, nós continuamos nesta jornada de oração com o coração entregue ao teu altar, buscando refúgio e proteção contra toda seta maligna que tem sido lançada contra nós. Nós nos aproximamos de ti, Senhor, com fé, com reverência e com confiança, sabendo que o Senhor ouve o clamor dos teus filhos e jamais desampara aquele que se refugia sob tuas asas. Pai, tu conheces as lutas que enfrentamos nos bastidores da vida. Tu sabes o quanto muitas vezes temos sorrido por fora, mas chorado por dentro, porque as feridas que nos atingem não são apenas físicas, são espirituais, são emocionais, são feridas causadas por palavras distorcidas, por línguas mentirosas, por atitudes movidas pela inveja e pela maldade dos corações endurecidos. Nesta hora, Senhor, nos colocamos de joelhos espiritualmente diante do teu trono para pedir que a tua presença envolva nossa vida como um escudo intransponível. Levanta muros de fogo ao nosso redor. Que nenhum feitiço, que nenhuma obra de macumbaria, que nenhum encantamento feito com velas, com nomes escritos em papéis, com rituais e oferendas seja capaz de nos atingir. Que tudo seja anulado agora, pelo sangue carmesim do Cordeiro de Deus. Senhor, é no poder do teu Espírito que declaramos que toda aliança maligna feita contra nós, consciente ou inconscientemente, seja desfeita neste momento. Toda palavra que foi dita com a intenção de manipular o mundo espiritual contra nossa vida, contra nosso lar, contra nossos filhos, contra nossa saúde, contra nossos relacionamentos, contra nossa paz, seja neutralizada agora, em nome de Jesus. Que nenhuma sentença contrária vinda dos lábios do inimigo prospere. Que nenhuma oração mal intencionada contra nós seja ouvida pelos céus. Que toda tentativa de invocação maligna contra nossa existência seja frustrada pela autoridade do teu nome. Deus Santo, pedimos também discernimento espiritual. Vivemos em tempos em que a aparência engana, em que o sorriso no rosto não traduz a intenção do coração. Ensina-nos a identificar os que vêm com palavras doces, mas com intenções venenosas. Mostra-nos, Senhor, quem são aqueles que estão sendo instrumentos do mal, mesmo sem saber, servindo como canais de fofoca, de confusão, de inveja. Que possamos amar essas pessoas, mas nos afastar delas com sabedoria, para que não sejamos contaminados espiritualmente. Pai, reveste nossa mente contra pensamentos que não vêm de ti. Às vezes, o inimigo tenta nos encher de insegurança, nos fazer sentir incapazes, indignos, inferiores. Mas sabemos que essas vozes não são tuas. São ecos de palavras malditas que tentaram nos parar. Mas hoje nós calamos essas vozes. Hoje nós rejeitamos toda acusação injusta, toda comparação destrutiva, todo julgamento que não vem do teu trono. Declaramos que somos o que a tua palavra diz que somos: filhos amados, escolhidos, lavados, redimidos, preciosos aos teus olhos. E ainda que muitos se levantem contra nós, ainda que as línguas se unam em conversas às escondidas, ainda que os grupos se formem para nos difamar, ainda que os corações se encham de inveja pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, nós não nos abalamos, porque sabemos que é o Senhor quem nos exalta, é o Senhor quem nos justifica, é o Senhor quem nos sustenta. Toda vez que tentarem apagar a nossa luz, o Senhor aumentará ainda mais o nosso brilho. Toda vez que tentarem nos derrubar com palavras, o Senhor nos levantará com autoridade. Toda vez que tentarem nos afastar da promessa, o Senhor nos levará ainda mais perto do propósito. Clamamos também, Pai, por libertação familiar. Porque muitas vezes, o espírito da fofoca, da inveja e da feitiçaria não nos atinge apenas diretamente, mas também por meio de laços de sangue, por meio de intrigas entre irmãos,
entre pais e filhos, entre casais. Quebramos agora, em oração, todo o ciclo de contenda gerado por espíritos malignos. Que o Senhor entre com paz, com reconciliação, com cura. Que cada ambiente onde houver gritos, acusações, brigas, falta de perdão, seja invadido agora pela tua presença restauradora. Nos protege, Senhor, também nos ambientes de trabalho, onde tantas vezes somos alvos de inveja por conta do teu favor sobre nós. Há aqueles que não suportam ver nossa fidelidade, nossa dedicação, nossa bênção. Há quem se incomoda com nossa luz, com nossa postura, com o nosso crescimento. Mas não nos curvaremos à pressão. Não cederemos ao medo. Continuaremos firmes, com o coração limpo, com a consciência tranquila, porque sabemos que quem nos promove é o Senhor. Quem nos honra é o Senhor. E quem nos defende é o Senhor. Senhor dos exércitos, nós seguimos na tua presença, sustentados pelo teu Espírito, buscando proteção e libertação completa. Não estamos aqui por acaso, mas porque há em nós um desejo sincero de romper com tudo aquilo que tem nos acorrentado espiritualmente. Viemos diante do teu altar, Senhor, não apenas para pedir proteção, mas para declarar que a nossa vida pertence a ti, e que nenhum poder contrário terá autoridade sobre nós. Neste momento, Deus de justiça, estende tua mão poderosa sobre cada área da nossa vida que tem sido alvo de ataques espirituais. Sabemos que o inimigo trabalha nas sombras, se alimenta da inveja alheia, da malícia escondida nas palavras sutis, do veneno disfarçado nas relações sociais. Mas nada passa despercebido diante dos teus olhos. Tu conheces cada intenção, tu esquadrinhas cada pensamento, e és tu quem julga com verdade e retidão. Por isso, Senhor, suplicamos, neutraliza agora toda aliança maligna feita para prejudicar os teus filhos. Se houver objetos consagrados, se houver fotos, peças de roupa, qualquer item que esteja sendo usado para manipulação espiritual contra nossas vidas, que esses instrumentos percam toda eficácia, sejam desativados no mundo espiritual e destruídos no nome poderoso de Jesus. Onde houver um altar maligno levantado, que ele seja agora derrubado pelo teu fogo. Onde houver invocações das trevas, que a tua luz resplandeça e dissipe toda a escuridão. Pai, visita os ambientes onde trabalhamos, estudamos e convivemos. Há lugares onde o clima está carregado, onde palavras malditas foram liberadas, onde há uma atmosfera pesada, densa, que suga nossa energia e afasta nossa alegria. Entra com teu espírito nesses ambientes agora. Tira toda a opressão. Leva embora todo espírito de confusão, divisão, intriga, murmuração, ciúme e manipulação. Que a paz que vem do alto reine em cada lugar onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que sejamos portadores de luz, mesmo em meio à escuridão. Senhor, também queremos entregar diante de ti as consequências que sofremos pelas palavras que foram ditas contra nós. Porque a fofoca não apenas fere, ela corrói. Ela atinge nossa reputação, nosso emocional, nossas relações. Muitas vezes, por causa de mentiras plantadas, fomos afastados de oportunidades, de amizades, de ambientes que amávamos. Mas hoje te pedimos, restaura tudo o que foi injustamente roubado. Restaura nossa credibilidade. Restaura os vínculos saudáveis. Restaura nossa imagem, não para vanglória nossa, mas para que a tua justiça seja exaltada. Repreende, Senhor, todo espírito de manipulação emocional que se esconde por trás de amizades falsas, de conselhos distorcidos, de elogios que escondem veneno. Quantas vezes pessoas se aproximam com um sorriso nos lábios, mas com o coração repleto de inveja e intenção de destruição. Dá-nos sabedoria para perceber essas investidas e força para nos afastarmos sem remorso, sem medo, confiando que o Senhor nos guarda e nos sustenta. Fortalece-nos também, Senhor, para que não sejamos nós instrumentos de fofoca ou de julgamento. Que nossas palavras passem primeiro pelo teu crivo. Que nossa boca não seja usada para ferir, para espalhar rumores, para julgar o que não conhecemos. Purifica nossos lábios com brasas vivas do teu altar. Ensina-nos a ser pacificadores, mesmo quando o ambiente está contaminado. Que sejamos voz de equilíbrio onde há tumulto, voz de verdade onde há distorção, voz de oração onde há murmuração. Senhor, há também aqueles que nos invejam sem sequer conhecerem nossa história. Julgam pelas aparências, se incomodam com nossas conquistas, mas não sabem o preço que pagamos em oração, em lágrimas, em silêncio. Por isso,
declaramos que nenhuma inveja velada, disfarçada em sorrisos ou comentários sutis, terá poder sobre nossas conquistas. O que o Senhor nos deu está selado pelas tuas mãos. Nenhuma força contrária poderá roubar o que foi estabelecido pelo teu decreto. Toda tentativa de bloquear nossos caminhos será anulada. Toda porta que o Senhor abriu permanecerá aberta, e ninguém poderá fechá-la. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor traga discernimento sobre os vínculos emocionais que mantemos. Muitas vezes, mantemos por perto pessoas que drenam nossa energia, que nos limitam com suas palavras negativas, que semeiam medo, dúvida e insegurança. Mostra-nos, Pai, quem são essas pessoas e dá-nos coragem para nos afastarmos com sabedoria. Que não sejamos reféns de relacionamentos tóxicos, que não sejamos aprisionados por vínculos doentios. Liberta-nos, Senhor, de todo laço de alma que tenha origem em inveja, em controle, em manipulação. Declaramos, com fé, que nenhum encantamento, nenhuma oração contrária, nenhuma consagração feita em terreiros, altares, covas, encruzilhadas ou lugares secretos terá domínio sobre nossas vidas. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Somos selados com o Espírito Santo. Somos herança do Senhor. E nenhuma obra maligna poderá prevalecer contra os que foram marcados com o teu selo. Que todas as noites mal dormidas, os sonhos perturbadores, os sentimentos de opressão, medo ou angústia sejam agora removidos. Que o nosso sono seja restaurado, que a nossa mente seja limpa, que o nosso espírito seja renovado. Todo ataque noturno, todo pesadelo recorrente, toda paralisia do sono ou visitação maligna seja agora desfeita, quebrada, anulada. Que os teus anjos acampem ao nosso redor. Que a nossa casa seja morada da tua paz. Estamos de pé, Senhor, não porque somos fortes, mas porque a tua mão tem nos sustentado. E sabemos que ainda há muito que o Senhor fará por nós. Ainda há promessas a serem cumpridas. Ainda há vitórias que o Senhor nos dará. E por isso não tememos os ataques, não recuamos diante da inveja, não nos dobramos diante da injustiça. Porque o teu nome é escudo ao nosso redor, e é por ti que venceremos todas as batalhas. Senhor, prosseguimos na tua presença com reverência, com temor e com fé. O nosso coração continua aberto diante de ti, porque sabemos que essa guerra que enfrentamos não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, não confiamos em armas humanas, mas nas armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pai, há fortalezas que foram construídas ao longo do tempo por causa de palavras repetidas, de maldições lançadas, de invejas nutridas em silêncio. Fortalezas de desânimo, de medo, de fracasso, de estagnação. Mas agora, no poder do teu nome, nós declaramos: todas essas fortalezas estão sendo derrubadas. Todo pensamento contrário que foi levantado contra a tua verdade em nossa mente está sendo capturado agora e levado cativo à obediência de Cristo. Senhor, nós te clamamos por libertação completa em cada área que foi tocada pela energia negativa das palavras ditas pelas costas, das intenções maliciosas, das orações perversas feitas com aparência de bem, mas com espírito de destruição. Que todo o peso espiritual que carregamos, mesmo sem entender a origem, caia por terra agora. Tira das nossas costas todo o fardo que não vem de ti. Rompe todo o jugo imposto por meio da manipulação e da inveja. Pedimos que a nossa casa seja um lugar de refúgio e não de tormento. Que todo espírito enviado para causar brigas, discussões, mal-entendidos, afastamento entre os membros da família, seja expulso agora. Que cada cômodo da nossa casa seja lavado pelo teu sangue. Que o ar que respiramos seja cheio da tua presença. Que toda energia negativa que tem entrado por portas abertas, visitas, objetos, palavras, pensamentos, seja retirada agora. Purifica o ambiente, Senhor. Santifica o nosso lar. Repreendemos, em nome de Jesus, todo espírito de fofoca que tem agido como instrumento de confusão em nossos relacionamentos. Se houver alguém ao nosso redor sendo usado para dividir, para plantar dúvidas, para nos afastar de pessoas que são bênção, que essa atuação perversa seja desmascarada. Traz à luz tudo o que está sendo dito nas sombras. Que nenhuma mentira fique oculta. Que nenhum plano contra nossa integridade prospere. Senhor, também intercedemos por nossos projetos, por nossa vida profissional,
por nossos empreendimentos, por nossos sonhos. Sabemos que a inveja é como ferrugem que tenta corroer aquilo que está prosperando. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades não por incompetência, mas por interferência espiritual. Por isso, consagramos tudo o que somos e fazemos ao teu nome. Que os nossos planos estejam no teu altar. Que os nossos frutos sejam protegidos por ti. E que toda seta de inveja, olho gordo, palavra de maldição, seja agora cortada pela raiz. Clamamos agora por libertação emocional. Porque a inveja, a fofoca e as energias negativas não apenas tocam o exterior, elas afetam a alma. Quantas vezes perdemos a vontade de lutar, sentimos tristeza sem motivo, angústia inexplicável, peso no peito, inquietação no espírito. Mas hoje, Senhor, nos levantamos contra toda perturbação causada por influência maligna. Declaramos que a nossa alma será restaurada, que a nossa alegria voltará, que a nossa paz será constante, que nossa mente terá leveza, que nossa motivação será renovada. Senhor, ensina-nos a blindar o coração, porque é fácil se ferir quando somos alvo de palavras distorcidas. É fácil se entristecer quando descobrimos que alguém em quem confiávamos está nos traindo com a língua. Mas hoje decidimos, com tua ajuda, não deixar que isso nos paralise. Vamos perdoar, mas não nos calaremos em oração. Vamos seguir em frente, mas com discernimento. E não daremos ao inimigo o gosto de ver nosso espírito abatido. Vamos caminhar firmes, com a cabeça erguida, certos de que o Senhor peleja por nós. Que nossos ouvidos sejam purificados. Que sejamos surdos para as vozes que vêm para nos desanimar, nos confundir, nos colocar uns contra os outros. Que sejamos atentos à tua voz, que nos guia em verdade. E se alguém vier até nós com fofoca, com malícia, com crítica injusta, que tenhamos coragem de fechar a porta. Que sejamos instrumentos de cura, não de contaminação. Senhor, também colocamos diante de ti os nossos sonhos interrompidos, os projetos travados, as oportunidades que pareciam certas e de repente evaporaram. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes houve interferência espiritual por meio de pessoas que, por inveja ou maldade, lançaram palavras contra o que estávamos construindo. Mas cremos que o Senhor é Deus de restauração. Que tudo o que foi atrasado será liberado. Que tudo o que foi bloqueado será destravado. E que tudo o que foi perdido será devolvido com honra dobrada. Renova, Senhor, nossas forças. Porque muitos têm lutado calados, sem apoio, enfrentando oposição invisível, mas poderosa. Mas hoje, pela fé, nos levantamos com o escudo da fé e a espada do Espírito. Declaramos que não retrocederemos, que não seremos abatidos, que não nos intimidaremos com o número dos que se levantam contra nós. Porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Marca este momento, Senhor, como um divisor de águas na nossa vida espiritual. Que após esta oração, portas se abram, caminhos se limpem, ambientes se transformem, pessoas se afastem ou se revelem, e que o teu nome seja glorificado em tudo. Senhor Deus Altíssimo, seguimos diante da tua face, com o espírito firme e o coração rendido. A tua palavra no Salmo 94 nos lembra que o Senhor é um Deus de vingança, que levanta-se para fazer justiça sobre os que praticam maldade. E nós, como teus servos, descansamos nessa promessa. Não desejamos o mal a ninguém, mas entregamos nas tuas mãos todos os que têm se levantado contra nós com palavras falsas, com gestos ocultos, com intenções carregadas de inveja e malícia. O Senhor conhece cada um deles. Tu sabes quem age nas sombras, quem se alegra com nossas lágrimas, quem celebra nossas quedas. Por isso, Pai, clamamos, julga a nossa causa, como diz a tua palavra. Toma para ti a nossa luta. Que nenhuma injustiça prevaleça contra os teus filhos. Que toda voz que se ergue para nos condenar seja silenciada pelo teu poder. Que a justiça do céu se manifeste na terra. Que a verdade apareça, e que todo engano seja exposto, desfeito e destruído. Senhor, sabemos que há pessoas que vivem nos observando não para aprender, não para se edificar, mas para nos criticar, nos julgar, nos apontar. Existem olhos invejosos que desejam o que temos, mas não conhecem a trajetória, não sabem das dores, das noites sem dormir, dos jejuns, das renúncias. E o que não podem ter,
tentam destruir com a língua, com feitiçaria, com alianças ocultas. Mas hoje, diante do teu trono, nós oramos. Quebra toda tentativa de roubo espiritual. Anula todo espírito que tenta agir por meio de palavras lançadas no oculto, rituais, encantamentos, imagens consagradas, ou qualquer outra prática de feitiço. Declaramos que toda obra feita nas trevas será iluminada pela tua luz. Todo altar levantado contra nós será derrubado pela força do teu braço. Todo nome que estiver sendo mencionado em trabalhos contrários, em orações de confusão, em círculos de fofoca, será agora protegido pelo sangue do Cordeiro. Que o nosso nome circule nos céus, diante dos teus anjos, e que os céus sejam o nosso escudo contra as intenções dos homens. Senhor, quebra todo o ciclo de repetição de maldição em nossas vidas. Muitos de nós vivemos situações que parecem se repetir. Amizades que se tornam traições, oportunidades que sempre escapam no último momento, portas que se fecham sem explicação. Nós discernimos, em espírito, que há padrões espirituais de bloqueio e sabotagem. E neste momento, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós quebramos esse ciclo. Toda maldição hereditária, todo pacto familiar, toda sentença antiga que tem poder legal no mundo espiritual para nos limitar, que seja agora quebrada, anulada, lançada fora. Espírito Santo, queremos também consagrar as nossas emoções. Porque a fofoca fere profundamente. Ela machuca, desestrutura, desestabiliza. E muitas vezes, até quando já superamos com a razão, ainda carregamos a dor na alma. Por isso, cura, Senhor, toda ferida emocional causada por palavras ditas em nossa ausência. Restaura a nossa autoconfiança. Restaura a nossa alegria. Faz-nos lembrar de quem somos em Ti, não no que os outros dizem. Que a nossa identidade esteja segura no Teu amor, e não nas opiniões alheias. Dá-nos sabedoria, Senhor, para lidar com a inveja. Que não nos tornemos arrogantes, mas também que não nos escondamos por medo de despertar o ciúme dos outros. Que não deixemos de crescer, de prosperar, de brilhar, por causa da inveja alheia. Porque quem nos abençoa é o Senhor. Que a nossa luz brilhe, não por vaidade, mas para que as pessoas vejam as tuas obras em nós e glorifiquem o teu nome. Senhor, muitos estão cansados de tentar e ver tudo se perder. Cansados de confiar e serem traídos. Cansados de amar e receber em troca falsidade. Por isso, renova as forças agora. Derrama um óleo fresco sobre a cabeça dos teus filhos. Unges-nos com força, com resistência espiritual, com discernimento. Que não sejamos mais enganados. Que não sejamos mais manipulados. Que não sejamos mais destruídos em silêncio por ataques invisíveis. Revela, Pai, quem são os que nos rodeiam com disfarce. Pessoas que estão próximas, mas são canais de contaminação espiritual. Pessoas que fingem amizade, mas alimentam espíritos de fofoca, inveja e competição. Tira as máscaras. Mostra quem são os verdadeiros. Afasta os que vêm apenas para sugar, para ferir, para confundir. Conduz-nos a relacionamentos saudáveis, verdadeiros, edificantes. E se há em nós alguma porta aberta que tem permitido esses ataques, mostra-nos. Se há pecados escondidos, atitudes mal resolvidas, vínculos do passado que ainda nos ligam a ambientes espirituais perigosos, revela, Senhor. Dá-nos força para fechar essas portas. Queremos uma vida limpa, uma mente livre, um coração leve. E sabemos que isso só é possível quando deixamos a Tua luz entrar em todos os cantos do nosso ser. Hoje declaramos, em fé, que a inveja não nos tocará. A fofoca não nos parará. O feitiço não nos atingirá. E a energia negativa será transformada em combustível de crescimento, de vitória, de renovação. Tudo aquilo que foi lançado contra nós voltará ao remetente sem causar dano, pois estamos revestidos com a armadura de Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Continua, Senhor, conosco nessa jornada de limpeza espiritual. Não queremos apenas orar por proteção, mas por transformação. Transforma-nos em agentes de luz. Que onde houver fofoca, sejamos pacificadores. Onde houver inveja, sejamos exemplos de generosidade. Onde houver feitiço, sejamos cheios do Espírito. Onde houver energia negativa,
sejamos condutores da tua presença. Senhor, nesta hora nós te exaltamos, pois não há outro como tu. Tu és Deus zeloso, justo e fiel. Nada escapa do teu olhar, e por isso descansamos em ti. Continuamos nesta oração com fé inabalável, certos de que estás conosco e pelejas as nossas batalhas. Não nos deixas confundidos nem derrotados, porque tu és o justo juiz que julga com retidão. Quando os homens tramam em segredo, quando as línguas se afiam em mentiras, quando palavras se multiplicam com intenção de nos ferir, o Senhor se levanta em nosso favor. Pai, queremos clamar agora por proteção no ambiente profissional. Sabemos que muitas vezes, no local de trabalho, convivemos com pessoas dominadas por ciúmes, por contenda, por espírito de competição doentia. Há pessoas que não suportam ver o crescimento do outro. Alimentam fofocas, espalham mentiras, distorcem fatos, semeiam divisão. Mas nós declaramos que no nosso ambiente de trabalho haverá paz. Que toda boca maliciosa seja silenciada. Que toda tentativa de desmoralização seja frustrada. Que todo espírito de sabotagem, de traição e de inveja seja desfeito agora. Senhor, cobre nossos cargos, funções, responsabilidades e reputação com teu sangue. Que nenhuma calúnia prospere. Que nenhuma injustiça se sustente. E que, mesmo que sejamos atacados, o Senhor nos exalte no tempo certo, colocando-nos em lugares que homem nenhum poderá impedir. Não queremos conquistar nada pela força, mas pela tua mão, que tudo vê e tudo governa. Clamamos também, ó Pai, pela vida sentimental. Porque muitas vezes, ataques espirituais vêm para destruir lares, esfriar sentimentos, criar confusão entre casais, dividir corações. Muitos relacionamentos têm sido alvo de inveja, de pragas lançadas, de encantamentos, de manipulações sutis. Pessoas têm entrado na vida de outros como lobos em pele de cordeiro, com palavras doces mas intenções envenenadas. Por isso, oramos por blindagem espiritual sobre os relacionamentos. Que cada casal unido por ti seja fortalecido. Que toda obra de separação caia por terra. Que todo espírito de ciúme, possessividade, frieza e adultério seja expulso. Pai, limpa o campo espiritual de todo laço armado. Onde houver armadilha para destruir vínculos familiares, afetivos ou de amizade verdadeira, que sejam destruídas. E se houver amizades disfarçadas, pessoas que se aproximaram apenas para vigiar, infiltrar ou gerar divisão, afasta-as, Senhor. Tira da nossa vida tudo que serve de ponte para o mal, mesmo que não compreendamos no momento. Dá-nos coragem para deixar ir o que já não serve ao teu propósito. Espírito Santo, intensifica nosso discernimento. Não queremos ser pegos de surpresa, nem ser vítimas do mesmo padrão repetido. Dá-nos visão espiritual para enxergar além das aparências. Que possamos discernir o espírito por trás das palavras, o coração por trás do sorriso, a intenção por trás da presença. Que sejamos vigilantes, mas não temerosos. Que andemos com sabedoria, sem nos tornarmos desconfiados. Que sejamos guiados pelo teu Espírito, e não pelas feridas do passado. Senhor, também queremos colocar diante de ti toda a carga espiritual trazida por meio de redes sociais, mensagens recebidas, conteúdos que acessamos sem perceber o peso espiritual por trás. Sabemos que muitos ataques acontecem por palavras lançadas virtualmente, por inveja nas curtidas, por comparações que geram opressão. Por isso, consagramos até mesmo o que vemos e publicamos. Que as redes não sejam canais de energia negativa, mas de luz, edificação e testemunho. Tira todo espírito de vaidade, de comparação tóxica, de orgulho. Que não sejamos instrumentos de inveja na vida de outros, nem que sejamos contaminados pela inveja dos que nos seguem em silêncio. E, Senhor, colocamos aos teus pés todo tipo de amarração que foi feita contra nossa vida espiritual. Trabalhos para tirar nossa paz, feitiços para nos manter paralisados, amarrações para impedir nosso crescimento, oferendas feitas com nosso nome, bonecos manipulados, velas acesas em altares consagrados ao mal. Nós declaramos agora, com autoridade, que tudo isso é desfeito em nome de Jesus. Que nenhuma ferramenta forjada contra nós prosperará. Que toda bruxaria, macumbaria, invocação, simpatia ou pacto seja cancelado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, cobre nossas entradas e saídas. Cobre os nossos filhos, nossos familiares,
nossos animais, nossos bens, nosso corpo, alma e espírito. Que nenhum espírito de enfermidade enviado pelas trevas encontre espaço. Que nenhum acidente causado por inveja espiritual tenha força. Que toda emboscada, visível ou invisível, seja cancelada agora. E que toda energia densa, escura, pesada, que tenta nos rodear, seja dissipada pelo teu fogo consumidor. Declaramos que somos propriedade exclusiva do Senhor. Que não pertencemos ao mundo, nem ao destino que os outros tentam impor sobre nós. Somos livres. Somos lavados. Somos guardados. Nada do que foi planejado nas sombras vai prosperar. Nenhum feitiço vai nos deter. Nenhuma fofoca vai nos abater. Nenhuma inveja vai nos contaminar. Porque o Senhor nos cobre com tua mão poderosa. A nossa alma se refugia em ti. E nenhuma tempestade será maior que o teu cuidado. Que a paz do céu continue habitando dentro de nós. Que o fogo da intercessão nunca se apague. Que a chama da tua presença seja constante. Que estejamos sempre vigilantes, em oração, em comunhão, em santidade, para que nada do que vem do inimigo encontre espaço em nós. Senhor, neste momento, renovamos nossa entrega diante do teu altar, reconhecendo que só em ti está a nossa proteção e segurança. Prosseguimos em oração porque sabemos que o inimigo das nossas almas não descansa, mas também sabemos que o nosso Deus não dorme. Tu és o nosso escudo constante, o guarda de Israel, o vigia eterno que vela por cada passo que damos. E é por isso que continuamos a clamar contra toda seta maligna, contra toda obra das trevas lançada para destruir nossa comunhão, nossa estabilidade, nossa fé, nossa paz e o destino que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, hoje queremos clamar especialmente por libertação dos laços invisíveis que nos prendem a ciclos de fracasso. Laços criados por palavras malditas, por julgamentos precipitados, por olhares carregados de inveja, por alianças feitas com pessoas sem temor ao Senhor. Queremos, nesta oração, cortar com a espada do Espírito todos os vínculos ocultos, toda amarra que nos prende ao passado, todo elo de alma que ainda liga nossa vida a ambientes de dor, traição, opressão espiritual. Declaramos agora que somos livres de toda acusação injusta. Toda palavra dita pelas costas, toda fofoca repetida com veneno, todo grupo secreto onde tramaram contra nós, seja agora exposto diante da luz de Deus. Que nenhuma língua mentirosa continue prosperando. Que nenhuma aliança de trevas prevaleça contra os justos. Que todo conselho maligno seja confundido. Que os que se reúnem em círculos para desejar nossa queda vejam a mão do Senhor nos sustentando. Pai, oramos também por aqueles que estão em posição de liderança espiritual ou ministerial. Sabemos que quanto maior a luz, mais intensas são as sombras que tentam se aproximar. E muitos têm sido alvo de fofoca dentro da própria casa de Deus. Têm sido vítimas de inveja disfarçada de zelo, de julgamento mascarado de santidade. Por isso, Senhor, cobre os pastores, líderes, missionários, intercessores, adoradores, todos aqueles que se colocam na brecha. Que toda língua maliciosa que tenta dividir o corpo de Cristo seja silenciada. Que todo espírito de rebelião, de contenda e de manipulação espiritual seja arrancado da igreja. Que haja limpeza nos púlpitos e nos bancos, nos bastidores e nas reuniões. Que o teu fogo purifique intenções, queime máscaras, revele o oculto, e traga arrependimento onde for necessário. Que os invejosos caiam em si e busquem transformação. Que os fofoqueiros encontrem arrependimento. Que os que buscam o mal, sejam quebrantados pela tua glória e se rendam à tua vontade. E se não houver arrependimento, que sejam removidos pelo teu próprio juízo, para que a tua obra não seja contaminada. Espírito Santo, ensinai-nos a andar em espírito de sabedoria. Nem toda afronta merece resposta. Nem toda acusação deve ser enfrentada no plano natural. Por isso, dá-nos equilíbrio, maturidade e sensibilidade espiritual para entender quando calar e quando declarar, quando esperar e quando agir, quando orar em silêncio e quando interceder com autoridade profética. Porque a guerra espiritual não é vencida no grito, mas na submissão à tua voz. Senhor, também queremos clamar por todas as pessoas que estão sofrendo opressão em seus lares. Há casas espiritualmente pesadas, ambientes dominados por brigas, por palavras duras, por olhares hostis. Há pessoas que dormem mal, que vivem cansadas,
que sentem peso ao entrar em seus próprios quartos. E sabemos que isso muitas vezes é consequência de obras lançadas, de feitiços direcionados, de objetos consagrados escondidos, de energias que foram absorvidas através de visitas, presentes ou até pensamentos constantes de quem deseja o nosso mal. Por isso, Senhor, entra em cada lar agora. Santifica a cada cômodo. Passa com teu fogo no chão, nas paredes, nos móveis, nas portas e janelas. Expulsa todo espírito imundo, todo encosto, todo obsessor, todo espírito de briga, de confusão, de escassez, de enfermidade. Que o sangue de Jesus seja aspergido sobre os tetos, sobre as camas, sobre os espelhos, sobre os armários. Que tudo que estiver contaminado espiritualmente seja revelado e removido. E que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada família que te invoca com sinceridade. Deus poderoso, queremos também orar pelas palavras que ouvimos e que nos feriram profundamente. Palavras ditas com veneno, com sarcasmo, com zombaria, com desprezo. Palavras que ainda ecoam em nossa mente e tentam nos fazer duvidar do nosso valor, da nossa identidade, da nossa missão. Nós rejeitamos agora toda maldição verbal. Toda frase lançada com intenção de nos diminuir, de nos paralisar, de nos bloquear emocionalmente, está agora quebrada em nome de Jesus. Não aceitamos mais viver debaixo do peso do que disseram sobre nós. Aceitamos apenas o que o céu diz. E o céu diz que somos amados, escolhidos, perdoados, fortalecidos e capacitados. Senhor, queremos também te pedir que nos ensines a orar por nossos inimigos. Não queremos orar movidos por raiva, nem com desejo de vingança, mas com confiança no teu governo. Por isso, entregamos nas tuas mãos cada pessoa que nos caluniou, que nos invejou, que nos atacou. Não sabemos a história delas, mas sabemos que todo ataque nasce de uma alma ferida. Por isso, se possível, salva, transforma, cura. Que onde antes havia contenda, um dia haja testemunho. Que onde antes houve inveja, haja honra. Que onde antes houve feitiço, venha a libertação. E se o inimigo não quiser se arrepender, que a tua justiça seja feita, porque tu és um Deus que não se deixa zombar. Não permitas, Pai, que sejamos contaminados pelo mesmo espírito que nos ataca. Que não nos tornemos como os que nos perseguem. Que o nosso coração não seja tomado pela amargura, nem pela sede de revanche. Que continuemos puros, limpos, guardados em ti. Que o mal que fizeram a nós não nos transforme. Que, pelo contrário, sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, que orou por seus inimigos, que permaneceu em silêncio diante das falsas acusações, que venceu o inferno com amor e autoridade. Senhor dos exércitos, continuamos de joelhos dobrados e coração rendido diante da tua majestade. Ouvimos a tua voz e sentimos o teu cuidado mesmo em meio aos ataques ocultos, às palavras torpes e aos dardos inflamados lançados contra nós. Não ignoramos os planos do inimigo. Sabemos que ele ronda como leão tentando nos devorar, nos envergonhar, nos afastar do propósito e nos lançar em prisões emocionais, espirituais e até físicas. Mas nós, revestidos da armadura espiritual, permanecemos firmes, não pelo nosso próprio mérito, mas pela tua força, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Neste momento, Senhor, clamamos por libertação dos pensamentos contaminados. Muitos de nós fomos atacados por palavras proferidas por pessoas próximas. Amigos falsos, parentes invejosos, vizinhos que observam cada passo com olhos carregados de malícia. Essas palavras penetraram como setas, causando dúvida, tristeza, revolta e confusão. Mas agora declaramos: nenhuma palavra maldita terá mais poder sobre nossa mente. Que toda sentença de derrota, todo rótulo mentiroso, toda acusação indevida, todo juízo precipitado seja apagado pelo sangue de Jesus. Declaramos que nossa mente é cativa ao Espírito Santo. Que não haverá mais espaço para pensamentos de inferioridade, medo, insegurança ou raiva alimentada por palavras alheias. Que a nossa identidade venha do alto, não das opiniões humanas. Que a nossa alma seja lavada da contaminação gerada pela fofoca, pelas comparações destrutivas, pelos olhares de reprovação. Que os pensamentos sejam realinhados com a tua verdade e que todo padrão de pensamento demoníaco seja quebrado em nome de Jesus. Deus Santo, também te pedimos que visites agora os ambientes onde convivemos todos os dias. Muitos desses lugares se tornam campos de batalha invisíveis.
Há escolas, escritórios, casas e até igrejas onde espíritos de inveja e contenda circulam como sombras, sem que ninguém perceba. O ambiente se torna pesado, pessoas se afastam, relacionamentos se rompem sem razão aparente. É o fruto de olhos invejosos, de corações que não suportam ver a felicidade e o crescimento alheio. Mas, em oração, tomamos posse da autoridade que há no nome de Jesus e declaramos: todo ambiente contaminado será purificado agora. Que o teu espírito passe como vento impetuoso, limpando os ares espirituais dos lugares por onde andamos. Onde houver energia negativa, que venha a tua luz. Onde houver armadilhas, que sejam expostas. Onde houver sombras, que sejam dissipadas pela glória da tua presença. Que onde antes havia opressão, haja agora alegria, leveza e paz. Que o mal não encontre repouso ao nosso redor, porque somos templos do Espírito Santo e andamos sob a tua cobertura. Pai de justiça, apresentamos também diante de ti aqueles que se levantaram como instrumentos de confusão e discórdia. Não os odiamos, mas os entregamos ao teu julgamento. Se houver possibilidade de arrependimento, que eles sejam quebrantados. Mas se persistirem em praticar o mal, que a tua mão haja com firmeza. Toma nas tuas mãos, Senhor, os que vivem para espalhar intrigas, para destruir amizades, para plantar divisão em casamentos, para alimentar disputas entre irmãos. Eles não reconhecem o estrago que causam, mas tu vês todas as intenções do coração. Nada está oculto diante de ti. Eide, Senhor, como juiz, e limpa os caminhos dos teus servos e servas. Oramos agora também contra toda forma de feitiçaria disfarçada. Vivemos em tempos em que o ocultismo se mascara de espiritualidade, em que a bruxaria se apresenta como algo inofensivo, como prática cultural ou autoconhecimento. Mas nós reconhecemos, pelo teu Espírito, quando algo é impuro. Por isso, denunciamos agora todo contato com objetos consagrados, com simpatias, com livros ocultistas, com cristais carregados espiritualmente, com músicas e filmes que abrem portas para a ação do mal. Que tudo isso seja agora arrancado da nossa vida. Que nenhum ponto de contato com o reino das trevas permaneça em nossa casa ou no nosso corpo. Que toda aliança feita consciente ou inconscientemente com forças contrárias ao teu reino seja quebrada agora. Declaramos que pertencemos unicamente a Jesus Cristo. Não há espaço em nós para rituais, pactos, encantamentos, oferendas ou consagrações contrárias à tua vontade. E Senhor, neste momento, oramos pela libertação de todas as áreas onde a inveja plantou estagnação. Sabemos que muitas vezes, o simples fato de alguém nos invejar pode se tornar uma brecha espiritual que nos prende. Áreas da vida param de crescer. Portas que estavam abertas se fecham. Relacionamentos saudáveis começam a esfriar. O ânimo para lutar desaparece. E muitos nem percebem que estão sendo sugados por olhos invejosos, por desejos silenciosos de fracasso lançados contra eles. Mas agora, em teu nome, cortamos esse laço. Que a inveja que nos travava seja agora desfeita. Que onde houve atraso, venha a aceleração. Que onde houve paralisia, venha movimento. Que onde havia bloqueio, flua libertação. Que tudo que estava preso por palavras ditas em inveja, por pensamentos negativos, por comparações injustas, seja agora liberado. Que a bênção do Senhor corra livre sobre a nossa vida e nada nem ninguém possa mais conter o que vem de ti. Senhor, também colocamos em oração os nossos sonhos. Muitos foram zombados, ridicularizados, desacreditados. Houve quem dissesse que nunca conseguiríamos. Houve quem desejou em silêncio que falhássemos só para ter razão. Mas tu conheces o íntimo do nosso coração. Sabes a motivação por trás de cada meta, cada passo, cada projeto. Por isso, te pedimos, honra-nos, Senhor. Mostra que quem confia em ti jamais será envergonhado. Que aqueles que esperaram a nossa queda, vejam a tua mão nos levantando. Que os nossos testemunhos sejam resposta para os que nos amaldiçoaram. Que o nosso avanço seja resposta para os que disseram que não passaríamos do mesmo lugar. E que o nosso crescimento não seja motivo de orgulho, mas de glorificação ao teu nome. Pois tudo vem de ti. Nada é por força ou por merecimento. É por graça. E se vivemos, vivemos para te glorificar. Senhor Deus, continuamos diante de ti, clamando pela restauração total das nossas vidas,
porque sabemos que só Tu podes reverter o mal em bem. Ó Pai amado, desejamos que toda obra das trevas que tentou nos afligir, desde a raiz até os frutos, seja agora extirpada. Que nenhum vestígio das armadilhas feitas contra nós permaneça para roubar a nossa paz, a nossa esperança ou o nosso futuro. Nós nos colocamos hoje como um povo consagrado a Ti, Senhor, e pedimos que a Tua mão firme esteja sobre cada um de nós. Que não sejamos vítimas passivas das maledicências que rondam como tempestades invisíveis, mas guerreiros espirituais revestidos da armadura da fé. Que os nossos olhos estejam atentos para reconhecer a falsidade, que os nossos lábios sejam sábios para responder com verdade, e que os nossos corações não se deixem corromper pelo veneno da inveja. Pai, suplicamos que nos concedas a coragem para confrontar a fofoca quando ela surgir. Muitas vezes a palavra é lançada de forma sutil, disfarçada de preocupação, mas sabemos que seu efeito é destruidor. Ela quebra relacionamentos, semeia a discórdia e desfaz a unidade. Pedimos sabedoria para evitar cair na armadilha de reproduzir o que ouvimos. Que possamos ser instrumentos de paz, trazendo reconciliação e verdade onde o mal tenta dominar. Senhor, venha nos guardar também da inveja que corrói o coração e que pode ser tão silenciosa quanto cruel. Que o Senhor transforme esse sentimento em compaixão, em desejo genuíno de ver o outro prosperar. Ajuda-nos a reconhecer que a Tua provisão é para todos e que há bênçãos suficientes para repartirmos, sem medo da escassez. Que a inveja não encontre terreno fértil em nós, mas que o nosso coração se alegre com o sucesso do irmão, celebrando as conquistas e permanecendo firmes na fé. Em nome de Jesus, declaramos anulação sobre todos os feitiços, encantamentos, trabalhos espirituais negativos que foram lançados contra nós. Que o poder maligno não tenha domínio sobre a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito ou as nossas ações. Que toda palavra pronunciada em maldição, toda oferenda feita em nome contra a nossa vida, toda aliança feita com o inimigo, seja quebrada agora pelo sangue do Cordeiro. Rejeitamos todo o domínio do mal e declaramos que pertencemos unicamente a Ti. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça uma varredura profunda em nosso interior, limpando todo o resíduo de energia negativa que acumulamos ao longo do tempo, seja por influências externas ou por nossas próprias dúvidas e temores. Que cada célula do nosso corpo seja purificada e revestida com luz e saúde. Que nossa mente seja renovada diariamente pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Derrama agora, Senhor, um escudo protetor invisível sobre nós, uma barreira espiritual que impeça que qualquer palavra maldosa, pensamento de inveja, obra de feitiçaria ou energia negativa penetre em nosso ser. Que toda flecha do inimigo que tenta nos atingir seja desviada para longe. Que, mesmo nos momentos de dificuldade, possamos sentir a Tua presença confortadora e encontrar forças para seguir adiante, confiando que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, clamamos por justiça para aqueles que foram injustamente atingidos pela fofoca e pela inveja. Que o Senhor seja o advogado fiel, que defenda a nossa causa perante os olhos humanos e espirituais. Que as mentiras sejam desmascaradas, que os verdadeiros motivos sejam revelados, e que a verdade prevaleça. Que o Senhor repreenda aqueles que insistem em fazer o mal, e que eles encontrem o caminho do arrependimento e da transformação. Também oramos para que o Senhor nos ensine a perdoar aqueles que nos feriram com palavras e ações maldosas. Porque sabemos que a amargura e o ressentimento só nos prendem e nos impedem de avançar. Que o Teu amor seja derramado em nosso coração, para que possamos liberar perdão genuíno, sabendo que essa é uma forma de libertação para nós mesmos. Que o perdão nos liberte do passado e nos abra portas para um futuro abençoado. Por fim, pedimos, Senhor, que estejamos sempre firmes e vigilantes, guardando nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Que o inimigo nunca tenha a oportunidade de nos alcançar com suas ciladas. Que a nossa fé seja inabalável, nosso espírito fortalecido e nossa comunhão contigo constante. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo a Tua glória e sendo testemunhas vivas do Teu poder de transformação. Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, nesta hora elevamos nossas vozes a Ti, clamando por proteção e livramento contra todas as artimanhas do inimigo que buscam desestabilizar nossa caminhada. Reconhecemos que a batalha que enfrentamos não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, revestidos da armadura que nos deste, avançamos confiantes, sabendo que a vitória já foi conquistada em Cristo Jesus.
Pai amado, rogamos que a tua luz resplandeça em meio às trevas que tentam nos envolver. Que toda rede de fofoca seja desfeita, que cada palavra maligna proferida por meio da língua de pessoas invejosas se quebre imediatamente. Que a confusão e a discórdia que a fofoca promove sejam substituídas por união, compreensão e amor. Que o Espírito Santo toque o coração daqueles que usam a fala para destruir em vez de edificar, e que eles possam se arrepender, encontrar paz e mudar seus caminhos. Pedimos, Senhor, que nos dês discernimento para identificar quando estamos sendo usados para reproduzir palavras que ferem. Que nosso coração seja tão cheio do teu amor e da tua verdade que rejeitemos qualquer conversa que possa trazer dano a alguém, mesmo que inconscientemente. Que sejamos mensageiros da paz, levando reconciliação, esperança e fé, e não instrumentos da discórdia. Ó Deus, nos colocamos debaixo da tua poderosa proteção contra o espírito da inveja que tenta corroer nosso interior, causando amargura, ressentimento e insatisfação. Que esse espírito não encontre morada em nossos corações. Ensina-nos a nos alegrar genuinamente com as conquistas alheias, sabendo que tu tens um plano único e perfeito para cada um. Que possamos aprender a agradecer por tudo que temos e pelo que ainda está por vir, confiando que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, declaramos guerra espiritual contra toda forma de feitiçaria, encantamentos, trabalhos de magia negra, e toda energia negativa que tenha sido direcionada contra nós, nossas famílias e nossos lares. Que os ataques invisíveis sejam descobertos, desfeitos e anulados pelo poder do sangue de Jesus. Que toda maldição, toda praga lançada por mãos humanas, perca sua força e desapareça agora. Que o Senhor traga libertação para os que estão presos em alianças espirituais contrárias à tua vontade. Que cada juramento, cada pacto feito na ignorância ou na maldade, seja quebrado pela autoridade que temos em Cristo. Que a luz do Evangelho brilhe em meio às trevas e que a verdade liberte todos os que estão escravizados pelas obras das trevas. Pedimos que o teu Espírito Santo nos envolva com a sua paz que excede todo entendimento. Que toda ansiedade, medo e preocupação sejam substituídos pela confiança inabalável no Senhor. Que possamos permanecer firmes, inabaláveis, sabendo que tu és a nossa torre forte, o nosso escudo e o nosso protetor. Que nenhum mal possa nos atingir, pois somos guardados pelo teu poder. Senhor, rogamos também por cura interior. Muitas vezes, as palavras feridas, as atitudes invejosas, as obras malignas deixaram marcas profundas em nossa alma. Pedimos que o teu toque de amor venha restaurar cada ferida, sarar cada cicatriz, libertar cada prisão emocional. Que o teu perdão nos alcance e que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, para que a paz reine em nosso coração. Oramos pela restauração dos relacionamentos destruídos pela fofoca e pela inveja. Que a reconciliação aconteça onde há separação. Que a tua graça seja derramada para renovar laços familiares, amizades e parcerias. Que o teu amor supere toda barreira e que possamos caminhar juntos na luz da tua verdade. Senhor Deus, entregamos também nossas famílias em tuas mãos poderosas. Que nenhuma energia negativa, nenhum mal olhado, nenhuma inveja consiga penetrar em nossos lares. Que a tua presença habite em cada canto, trazendo paz, proteção e alegria. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada casa, guardando-nos de todo o mal. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos diante de ti com humildade e fé, reconhecendo que és o nosso amparo seguro contra todas as ciladas do inimigo. Tu és o Deus que vê, que conhece cada segredo do coração humano e que defende os justos com justiça perfeita. Por isso, neste momento de entrega total, clamamos para que se faça justiça em nossas vidas, que cada plano maligno seja desfeito e que a tua proteção divina seja manifesta em nosso favor. Pai amado, suplicamos que o Senhor venha fortalecer a nossa mente contra os ataques sutis da fofoca que tantas vezes invadem nossas relações. Aquelas palavras que são lançadas sorrateiramente, que buscam semear dúvidas, incertezas e desconfiança, não terão mais domínio sobre nós. Pedimos que o teu Espírito Santo nos cubra com um escudo de discernimento, para que não sejamos enganados nem manipulados por discursos torpes. Que nossas palavras sejam sempre cheias de graça, para edificar e não destruir, para abençoar e não amaldiçoar. Senhor, queremos ser vasos de paz e harmonia, mesmo quando ao nosso redor a inveja e o ciúme tentam semear discórdia. Que o nosso coração não se contamine com essas emoções negativas, mas que esteja sempre aberto à alegria genuína pelas conquistas dos irmãos.
Ajuda-nos a compreender que a verdadeira vitória é fruto da tua graça, e que a prosperidade alheia não diminui a nossa. Que possamos aprender a celebrar o sucesso do próximo como um reflexo da tua bondade sobre a humanidade. Em nome de Jesus, rejeitamos toda a influência das trevas, toda a feitiçaria, todo o trabalho oculto, toda energia negativa que tenha sido direcionada contra nós. Que nenhuma força das trevas tenha acesso à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Que todo feitiço, toda maldição, todo encanto seja quebrado agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Declaramos que pertencemos somente a Ti, e que o inimigo não tem mais lugar em nosso caminho. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito faça uma limpeza profunda em nosso interior, removendo toda a carga negativa que acumulamos, seja por influência externa ou por sentimentos como o medo, a dúvida, o ressentimento e a amargura. Que cada pensamento seja renovado pela Tua palavra, e que o Teu amor preencha o nosso ser, expulsando toda sombra que o inimigo tenta lançar sobre nós. Ó Deus, suplicamos pela proteção dos nossos relacionamentos. Muitos lares, amizades e vínculos foram abalados pela ação da fofoca e da inveja. Que o Senhor traga reconciliação onde há divisão, que o Teu perdão seja derramado onde houve mágoa, que o amor verdadeiro floresça onde antes havia desconfiança. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, promovendo a união e a harmonia, refletindo o caráter do Teu Filho Jesus. Pai, entregamos em Tuas mãos todas as situações difíceis que enfrentamos, aquelas em que parece que a energia negativa está mais forte, que os inimigos espirituais estão agindo com intensidade. Clamamos por libertação e renovação. Que o Teu Espírito Santo renove as nossas forças, que o nosso ânimo seja restaurado e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Oramos também, Senhor, para que nos concedas um coração vigilante e forte, que não se deixe abater pelas investidas do mal. Que tenhamos a coragem de manter a fé mesmo quando tudo parecer perdido. Que saibamos resistir com a palavra da verdade, com a oração constante e com a confiança inabalável no Teu poder. Senhor Deus, fonte inesgotável de amor e justiça, nos achegamos a Ti em profunda reverência e confiança, sabendo que só Tu tens o poder de desfazer todas as armadilhas do inimigo que tentam nos derrubar. Estamos cientes de que em nossa jornada existem forças invisíveis que querem nos enfraquecer, que buscam plantar a semente da fofoca, da inveja, da maldade e da energia negativa, mas confiamos que Tu és maior do que todo esse mal. Pai, clamamos para que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, protegendo cada palavra que sai da nossa boca, para que não sejamos usados como instrumentos da discórdia e da maledicência. Ensina-nos a ser sábios, a falar com amor e verdade, a abençoar mesmo aqueles que tentam nos ferir. Que o Teu Espírito Santo nos conceda a graça de silenciar quando a fofoca tenta nos envolver, e de responder com serenidade e firmeza quando formos injustamente acusados ou mal interpretados. Senhor, nos livra do espírito da inveja que tenta roubar a nossa alegria e paz. Que o coração invejoso seja transformado pelo Teu amor, que nos mostra que cada um tem um propósito e uma bênção única. Que possamos celebrar as conquistas dos outros com alegria sincera, sem deixar que o sentimento de competição ou ressentimento nos domine. Ensina-nos a confiar no Teu tempo perfeito, sabendo que o Senhor provê para cada um conforme a sua vontade. Em nome de Jesus, declaramos que todo feitiço, toda obra maligna, todo encanto lançado contra nós seja desfeito agora. Que as correntes invisíveis que nos prendem sejam quebradas pela força do Espírito Santo, e que toda energia negativa seja dissipada pela luz do Teu amor. Que o inimigo não tenha mais domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, seja nossa constante companhia. Pai, pedimos também que o Senhor limpe o nosso coração de toda mágoa, de todo ressentimento que possa estar alimentando pensamentos e sentimentos negativos. Que o perdão que Jesus nos ensinou seja a chave que nos liberta das prisões emocionais e espirituais. Que a graça do perdão cure as feridas que recebemos por causa da fofoca, da inveja e das ações malignas contra nós, para que possamos seguir adiante sem amargura, com o coração leve e cheio de esperança. Senhor, suplicamos que a Tua justiça seja feita em nossas vidas. Que toda injustiça seja corrigida, que as mentiras sejam desmascaradas e que a verdade prevaleça. Que aqueles que praticam o mal sejam alcançados pelo Teu amor e possam se arrepender, encontrando em Ti o caminho da verdadeira libertação. Que a Tua luz brilhe intensamente sobre nós, dissipando toda sombra, trazendo cura, restauração e vitória.
Pedimos que nos concedas a sabedoria para reconhecer as ciladas do inimigo e a força para resistir firmes na fé. Que nossa mente esteja sempre focada em Ti, Senhor, e que nosso espírito seja alimentado diariamente pela Tua palavra. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo a Tua glória e manifestando o Teu poder de transformação, mesmo diante das adversidades. Querido irmão, querida irmã, ao encerrarmos esta poderosa oração, lembre-se que o Senhor está sempre contigo, pronto para proteger, fortalecer e renovar a sua fé. Confie que nenhuma fofoca, inveja, feitiço ou energia negativa pode prevalecer contra a força do Deus vivo que habita em você. Permaneça firme, com o coração cheio de esperança, sabendo que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todas as novidades e compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos. Leve essa bênção para todos que precisam de uma palavra de fé e proteção neste momento. Enquanto estiver aqui, aproveite para assistir os 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. São mais orações poderosas, preparadas para fortalecer a sua vida espiritual e trazer paz ao seu coração. Muito obrigado por estar conosco hoje. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família, renovando suas forças a cada dia. Até a próxima oração. Fique na luz e na graça do nosso Deus.